Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje esse vídeo foi provocado por uma pergunta que eu recebi no Instagram, né? Às vezes, eu crio uma caixinha de perguntas no Instagram para tirar a dúvida da galera, mais na questão técnica, interagir um pouco com o pessoal. Então, se você não me segue também no Instagram, vou deixar na descrição desse vídeo o link também para você me seguir lá. Mas qual pergunta foi essa, né? A pergunta foi: o hype do DDD acabou? E DDD aqui é Domain Driven Design, certo? E eu fiquei pensando sobre essa pergunta, o porquê dessa pergunta, né? O que motivou ela, tentando me colocar no lugar de quem questionou. E algumas reflexões vieram, eu respondi lá na hora, mas eu quis fazer esse vídeo também com uma explicação, aí algumas reflexões, na verdade, para compartilhar com vocês sobre esse assunto. Então, anotei algumas coisas aqui para não ir esquecendo durante o vídeo. Então, Domain Driven Design, para quem chegou agora de paraquedas não sabe o que é, de forma bem resumida aqui, ela é uma abordagem de desenvolvimento de software, tá? Que coloca o foco desse desenvolvimento, da modelagem dos nossos sistemas, de forma profunda no domínio do negócio mesmo, tá? O que o DDD busca, né? Busca alinhar o design do seu software com a complexidade que se tem nesse negócio, no mundo real, né? Então, Domain Driven Design, o que significa isso, né? O design guiado pelo domínio. E aí, domínio, como eu comentei aqui, seria o domínio, o negócio em si, tá? Ele é indicado principalmente para coisas mais complexas, né? Um domínio, um negócio que tem muitas regras de negócio complexas, que se misturam, confusas, tem vários contextos dentro desse negócio que se misturam e você tem aí um desafio de delimitar esses contextos. Enfim, tem vários pontos aqui que eu não vou entrar tanto no detalhe. E aí eu tenho outros conteúdos sobre isso e também a gente pode fazer coisas específicas falando sobre esse assunto, tá? Mas o que me chamou a atenção mais foi a pergunta, né? O hype do DDD acabou? Né? Então esse é o contexto desse vídeo. Entender por que se é que houve esse hype, e aqui falando um pouco mais específico de comunidade .NET mesmo, tá? Que é a que eu estou inserido. Eu sei que em outras comunidades de outras linguagens isso já foi muito mais falado, até bem mais no passado. A comunidade de Java, enfim, outras comunidades aí. E a de .NET também teve esse hype, vamos dizer assim, né? O pessoal falando muito, indicando muito, enfim. E aí, contexto aqui do vídeo, entender se de fato esse hype, esse assunto parou de ficar tão aquecido aí, ou diminuiu de alguma forma aí na comunidade, nas empresas, do pessoal falando sobre. Mas aí, a palavra hype, quando isso aconteceu? Eu não vou ter as datas precisas aqui, mas eu diria que nos últimos 5 anos, principalmente aí na comunidade .NET, a gente vê esse assunto aparecer com uma certa regularidade, sendo que nos últimos 2 ou talvez no último ano tenha diminuído realmente. Por que eu falo isso? Porque eu participei desse período, né? E eu vi o movimento da comunidade, quantidade de palestras, quantidade de artigos, quantidade de pessoas falando sobre isso dentro das organizações também, onde eu tenha vivenciado isso através de consultorias, né, mentorias, enfim. E realmente, num passado recente aí, eu posso até estar me enganando colocando só 5 anos, mas pode ser mais, tá? Talvez a minha percepção de tempo aí esteja um pouco errada, mas teve esse hype mesmo. A gente viu, e pelo menos eu percebi algo sendo comentado muito. E aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos talvez, isso acabou reduzindo mesmo.
E não reduziu só a questão de falar sobre, né? Reduziu também a recomendação disso por algumas pessoas, ou de um pessoal que acompanha conteúdos e que tinha aquela bala de prata, usa DDD ou alguma coisa do gênero, acabar por não falar mais isso e não recomendar isso de bate-pronto, pelo menos, tá? Mas o que o pessoal alega, né? O que o pessoal alega sobre a questão do DDD, da utilização do DDD, e talvez seja por isso que tenha diminuído o hype, enfim, né? Na verdade, observando a própria comunidade e também esse contato que eu tenho através de consultorias e treinamentos, enfim, dentro das empresas, o pessoal falando sobre o assunto, percebe-se que teve algumas experiências ruins tentando seguir as abordagens que o DDD prega, né, que o DDD tem aí nos diversos livros que são publicados e nos conteúdos que a gente consome. Então, já comecei a sentir aí o pessoal alegando algumas coisas desse tipo, né? Porque não foi muito bom aqui, não funcionou, etc e tal. Alguns reclamam também da alta complexidade de implementar algo seguindo, né, o Domain Driven Design, e que não enxergam ganho com isso. Então, talvez, aqui eu estou elencando alguns pontos que eu vejo, né, ouvi já, as pessoas alegando por que não. E pode ser um motivo de ter dado uma baixada. Então, enxergam pouco ganho nisso, muita complexidade, difícil de implementar funcionalidades ou até de dar manutenção nessas funcionalidades. Alguns alegam que tem muito padrãozinho para implementar, que tem que criar muita pastinha, que tem que utilizar vários padrões aí para ser DDD, né? Então isso é muito que eu ouço, tá? E aí fica também a reflexão para vocês, deixem aí nos comentários o que vocês ouvem aí dos colegas ou o que vocês acham também sobre o Domain Driven Design, né? Então é isso que eu ouço aí nos arredores, né? Mas por que vamos dizer assim, essa diminuição do hype, segundo a pergunta, né, pode ter acontecido? Por que na minha visão, o pessoal parou de falar um pouco sobre, parou de palestrar sobre, enfim, aqui pode ter uma gama variada de motivos, tá? E pode ser também um erro de interpretação, e você aí que está assistindo esse vídeo achar que não diminuiu, que o pessoal está falando bastante sobre isso ainda, mas na minha percepção deu uma diminuída mesmo. E a pergunta que fica é por que isso pode ter acontecido? Por que as pessoas alegam que é difícil, que tem muito padrãozinho, etc, etc e tal, né? O primeiro motivo, eu acho que a própria disseminação de conhecimento sobre Domain Driven Design pode ter sido errada de muitas fontes. Ou seja, a pessoa lia uma coisinha, a pessoa testava alguma coisinha e já entendia que tinha pleno conhecimento sobre Domain Driven Design, escrevia um artigo, fazia um vídeo ou dava uma palestra sobre, né? E pode ser que essa disseminação de conhecimento tenha sido de forma rasa para um conteúdo que é um pouco mais denso, mais complexo. Então, a primeira coisa que pode ter acontecido de forma errada ao longo do tempo é a própria disseminação de conhecimento com um nível muito raso, explicando o que é o DDD, explicando para que ele funciona, onde ele deve ser aplicado, quando ele deve ser aplicado. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que pode ter contribuído, né, como um dos causadores. Depois vem a consequência, né? E aqui já deixando também o meu ponto, né? Não confie na primeira fonte que você vê, ou só em uma fonte, né? Eu sempre falo isso. Construa o seu entendimento através de várias fontes, de vários conteúdos,
seja eles artigos, vídeos, livros, palestras, enfim, né? A chance de você entender algo errado é muito mais difícil quando você tem diversas fontes, ou de você ficar enviesado em uma linha apenas. Vamos lá. Próximo ponto que eu anotei aqui, a falta de compreensão do que o DDD realmente é, né? Então isso tem a ver com o item anterior, mas aí talvez não seja tanto culpa só do conteúdo que é passado, e sim de quem recebe, de quem absorve, né? Será que você absorveu realmente o que estava querendo ser passado naquele conteúdo? Você realmente entendeu? Será que você entendeu o suficiente para achar que você já tem que usar o que você precisa? Achar que o teu cenário ali é o suficiente para você pensar nessa abordagem? E entender o que é o DDD para ver se ele se encaixa, esse é o principal ponto, né? Também achar que o DDD é uma arquitetura, né, que muitos falam, né, eu vou fazer o meu sistema com DDD, né, eu vou utilizar o padrão DDD, coisas desse tipo que pode ser bobo falar que o pessoal só errou o conceito, mas o conceito é muito importante, porque é a partir dele que você constrói. Você tem o pleno entendimento para que serve e você consegue ver se ele tem valor dentro do seu cenário, né? Então, a partir do momento que você fala arquitetura DDD, não é uma arquitetura, né? Não é um padrão, não é um estilo arquitetural, né? Então, é algo muito mais amplo, né? E por isso que às vezes é muito difícil também dizer, cravar na pedra o que ele é. Por isso que a gente traz, eu pelo menos trago aqui algumas fontes também que eu já li como abordagem, né? Porque é como você realmente aborda o desenvolvimento de software baseado com um direcionamento. E aí você tem várias partes indicadas ali dentro do domain do redesign que te ajudam a ir especificando coisas, a ir detalhando coisas, padrões que te ajudam na codificação também. Enfim, é muito mais amplo, né? Outro ponto que pode ter contribuído para essa diminuição aí do hype ou das pessoas falarem sobre é achar que o DDD é um conjunto de padrões ou um template de desenvolvimento. Isso é muito, eu já vi muito na comunidade isso. Acho que o pessoal aí que também caminhou nesse período pode se identificar com isso. Vou pegar esse template de um projeto DDD, vou só mudar os nomes, os padrões já tem os exemplos aqui, vou pegar, vou colocar na minha aplicação aqui, vou sair codando e seguindo esse padrão, né? Isso é a receita do fracasso, porque é aí que você traz verbosidade, você está aplicando padrões que muitas vezes você nem vai precisar. Então, o DDD não traz que você precisa ter todos aqueles padrões que dizem nos livros. Se você não implementar um daqueles padrões, já não é DDD. Tá, e se não for DDD, qual que é o problema? O problema é que você está usando o DDD como uma abordagem, você tem que pensar nele como algo que vai te favorecer, e não que você tem que implementar tudo que está lá para poder vender ou falar para o coleguinha que você usa DDD, que você trabalha com a filosofia, com a abordagem DDD, né? Então é nesse ponto que as pessoas pecam achando que o template que foi apresentado em algum lugar por alguma pessoa, e talvez essa pessoa fez apenas como exemplo e não e fala exatamente para você não usar isso como um template, mas você ignora essa parte. Não, vou usar como template. Eu vou lá, pego e coloco isso para rodar, né? Então esse é um ponto muito forte que eu vi acontecer muito e pode ter sido um dos fatores aí, né, que influenciaram bastante essa queda no hype por causa das consequências de fazer isso, que eu já vou falar, tá? Outra questão é essa parte do template muito forte, né, como eu falei, e tem a questão de o pessoal focar muito na modelagem tática do Domain Driven Design
em detrimento da modelagem estratégica. Modelagem tática é aquela que traz um pouco mais da questão de como aplicar isso mesmo. O que é um aggregate, uma entity, os padrões ali que são descritos dentro do livro. Vou querer aplicar todos esses padrões porque aí sim eu vou estar aplicando 100% essa técnica. Então, na minha visão, falta entender de modelagem estratégica, né? Da própria linguagem ubíqua, de um ponto que o pessoal fala muito pouco, que é a questão dos contextos delimitados, né? Se nesses últimos anos aí, até engraçado, eu ouvi muito o pessoal falar de DDD e pouco falar de contextos delimitados. Como separar os contextos, o que é um contexto, por que é importante. Ou talvez só é indicado se você conseguir, ou se o teu cenário ali, o teu negócio tiver vários contextos delimitados. Senão já uma abordagem que não vai trazer mais complexidade do que um ganho, né? Então, acho que os Bounded Context são a parte quase que central ali, um coração para entender o porquê do uso do Domain Driven Design, da aplicação dele, né? De pensar ele como uma abordagem para resolver ali o seu problema, para modelar o seu software, tá? Acho que eu vejo essa parte pecou muito ao longo do tempo, tanto na disseminação de conhecimento do pessoal, tanto da absorção desse conteúdo, tentando entender como o DDD funciona, focando muito em padrãozinho, detalhezinho pequeno, e esse ponto que eu vejo mais forte, mais importante, digamos assim, não via acontecer muito nas rodas de discussão por aí. Tá, mas e aí? E o hype pode ter diminuído por quê, então? Que seria o centro aqui da resposta dessa dúvida, né? Fui discorrendo outros tópicos aqui para mostrar o que eu havia, né? O que eu estava ouvindo e o que eu ouço ainda, né? Em alguns lugares, o que o pessoal alegava, quais que são os pontos importantes e aqui o que pode, as consequências, o que pode ter feito essa diminuição do hype. Então, o primeiro ponto é, quando você entende parcialmente ou não entende algo, e mesmo assim você se propõe a fazer alguma coisa, esse algo, né? Então, se você não entende DDD na sua plenitude, para que ele é, o conceito dos contextos delimitados, da linguagem ubíqua, dessa modelagem estratégica, além da modelagem tática, você vai tentar fazer alguma coisa e provavelmente você vai pecar em algum ponto fundamental, se você não entendeu totalmente. E aí, não colocando em prática com esses conceitos bem claros na tua cabeça, você provavelmente não vai colher os frutos daquilo que essa abordagem se propõe a resolver, né? Se propõe a te ajudar a resolver. Então, é a mesma coisa que a gente vê aí com o hype que aconteceu há tempos aí, e ainda acontece de certa forma dos microserviços, né? O boom do microserviço, todo mundo faz microserviço agora, vamos fazer aqui, vou criar 1 milhão de microserviços, e aí não se preocupa com um monte de coisa que está ao redor, que é necessário, que é pré-requisito, e acaba tendo muito mais custo, muito mais trabalho para implementar, muito mais trabalho para implantar, muito mais trabalho para tudo, e aí não colhe os frutos, e daí acha que aquilo é ruim, né? Então, a partir do momento que você não colhe os frutos de algo que você se propôs a fazer, mas fez errado, você acha que aquilo é ruim, que aquilo não funciona. Então, putz, DDD não funciona, não vou mais falar para ninguém, vou falar que é ruim, vou falar que não funciona. E aí, quando você propaga essas coisas para outras pessoas que nunca ouviram ou estão chegando agora, ou até pessoas
de nível mais estratégico dentro da empresa. A gente tentou fazer aqui com uma técnica avançada, de uma abordagem avançada aqui, mas não funciona, ela é ruim. Aquela pessoa ali também vai tomar por verdade que é algo ruim e não vai deixar mais ninguém falar naquele termo, né? Outro ponto aqui que pode ter contribuído é que as pessoas estavam aplicando, né, essa abordagem num cenário simples, né? E quando a gente quer usar algo complexo, uma abordagem que não é fácil, não é simples, é complexa, para resolver um problema simples, aí você só está querendo arrumar problema para você, complexidade desnecessária. Você não precisava daquilo, era algo mais simples. Tem outras abordagens, tem coisas mais simples que você podia resolver ali com um projeto mais simples, com uma abordagem mais tranquila. Você não tinha aquele problema. E aí você quis colocar um milhão de coisas em cima e aí você só vai colher complexidade desnecessária. Para você sair implementando qualquer coisa, você tem que criar um milhão de coisas dependendo dos contratos, da estrutura que você fez na tua aplicação. Então você arrumou problema para si mesmo, uma coisa simples que você tinha. Esse é um dos pontos também que eu vejo bem forte. Também quando a gente tem um cenário complexo e a gente não compreende como atacar essa complexidade, né? Não entende o problema, não entende o negócio antes de atacar essa complexidade, com a proposta do Domain Driven Design, que é exatamente isso, né? Atacar a complexidade no coração do software, né? Que é o que traz o livro ali, o Blue Book, né? do Eric Evans, né? Então, quando a gente não entende toda essa complexidade, você não resolve o complexo, você fica no meio do caminho, né? Então você tem um cenário complexo, você não entendeu bem como ele é ou o que ele é, você não falou, não fez o dever de casa com os domain experts, porque tem todo um contexto que eu não trouxe aqui, né? Que aqui eu estou respondendo mais focado essa pergunta. Tem a questão dos domain experts que entendem do negócio, que vão te ajudar num trabalho conjunto a entender o negócio. Todas as pessoas do projeto ali têm que falar a mesma língua para conseguir se comunicar e que o software também utilize esses mesmos termos para que todos tenham um entendimento falando o mesma linguagem ali, né? E também a questão de separar os contextos, né? Isso é todo um trabalho de equipe ali muito forte também com os domain experts para entender qual que é esse negócio. Não ter esse cuidado vai fazer com que você fique no meio do caminho. Por mais que você entenda o DDD, mas não aplique ele, alguns conceitos fundamentais, você também fica no meio do caminho. E um ponto que eu trouxe no tópico anterior ali falando de Bounded Context, mas que eu vejo que acontece muito e até é um termo que é trazido na literatura ali, que é a questão quando você não separa, não entende os contextos, não separa eles, não entende como eles são na vida real para conseguir reproduzir isso no software, e você cria um a mais ou um a menos, ou mescla um que não deveria ser mesclado, que pois você não entendeu como é na vida real, né? Você acaba criando ali erros de design que vão custar caro. E muito pior quando você, às vezes, cria um contexto só, né? Você acha que o DDD é outra coisa, você tem um contexto só, ou tem poucos contextos, não tantos quanto deveria ter, você acaba criando a Big Ball of Mud, né? Que é a grande bola de lama. Ou seja, você mistura tudo, todos os contextos, tem contexto de venda, tem contexto do suporte, de logística, enfim. Você tem vários contextos que você pode ter, dependendo do cenário do teu negócio. Você acaba misturando isso e isso vira uma grande bola de lama, com todas as regras de negócio misturadas, com entidades que deveriam, por mais que elas representem no mundo real
a mesma entidade, mas dependendo do contexto, elas fazem coisas diferentes, elas têm estado diferente, né? Tem propriedades diferentes, tem comportamentos diferentes separado por contexto, e que se você juntar tudo na mesma coisa, começa a embaralhar e ter um código ali muito confuso, por isso que é chamado de grande bola de lama. Então essa questão aí da separação dos contextos é muito importante, né? A delimitação deles é muito importante para você não ter esses problemas. E esse conjunto de coisas que eu falei, má interpretação, mesmo você entendendo um pouco, né? Interpretou alguma coisa errada, ou total desconhecimento, só quer fazer por causa do tal do hype, não trabalhar bem a questão da modelagem estratégica, achar que é só modelagem tática que é o importante do Domain Driven Design. Esse conjunto de coisas, juntamente aqui também com utilizar o DDD num cenário simples que ele não deveria estar sendo cogitado, é muita complexidade para um caso simples. Esse conjunto de coisas, eles são os fatores que podem te trazer dor de cabeça, problemas, consequências de difícil manutenção, que eu comentei, é muito difícil implementar uma nova feature, fica muito complexo tudo, o que não deveria ser, se você não tem um cenário complexo, né? Então, eu quis trazer aqui alguns pontos, algumas reflexões que eu fui anotando para complementar aquela resposta que eu dei no Instagram, e falar por que esse hype pode ter acabado, né? Por causa que houve um período de hype muito grande, que o conteúdo foi sendo disseminado de qualquer forma, as pessoas foram entendendo de qualquer forma, as pessoas queriam aplicar de qualquer forma, e aí você começa a ter as consequências. A partir do momento que você tem as consequências, você acha que aquilo não funciona, você acha que aquilo é ruim, você propaga algo ruim sobre aquilo porque você não teve uma experiência boa. Talvez o problema não seja a abordagem, e sim seja a forma como ela foi trazida para o seu cenário, talvez com esses gaps que eu já comentei, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que estou respondendo algumas perguntas no Instagram, às vezes eu abro alguma caixinha lá, então se você quiser me seguir, tá na descrição desse vídeo. Se você gostou aqui desse vídeo e você não é inscrito, deixa um like aí, você se inscreve no canal para não perder aí os novos vídeos e conteúdos, beleza? Mais uma vez, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!